Olá, professor de física, professora de física. Mais uma vez é um prazer imenso estar aqui com vocês, podendo compartilhar um pouco algumas ideias que sempre afloram aí, né, entre nós, professores de física. E aqui, continuando com a nossa sequência de aulas sobre o potencial do uso das questões do Enem e sua relação com experimentação de física e alguns experimentos aí do Faça Física. Nós já fizemos algumas e agora vamos dar continuidade com o Lab de número 31 do Faça Física da segunda série do ensino médio, que trata justamente do assunto de refração luminosa. Nós já fizemos os itens 1, 2 e 3 e agora vamos trabalhar o item 4, Lei de Snell, que é um experimento bastante interessante também, bastante curioso, só que ele é mais, digamos, mais técnico. Ele envolve uma medida aqui de ângulos, né, do desvio do laser na água, como eu vou mostrar para vocês agora. Então, para fazer o experimento do item 4 desse lab, nós vamos precisar de água. Aqui eu tenho um recipiente, pode ser uma cuba quadrada, geralmente as mais largas são mais interessantes para fazer como demonstração na sala de aula, mas para fazer o experimento tal como está no Faça Física, eu vou utilizar esse recipiente um pouco mais alto aqui, vocês já vão entender a diferença. Vamos precisar também de leite, uma caneta laser, uma ponteira laser e um transferidor. Às vezes, um fundo preto que nós vamos usar aqui na filmagem é interessante também para permitir uma visualização melhor do trajeto do laser. Mas se o aluno for fazer esse experimento mais de perto, no laboratório, por exemplo, não seria tão necessário assim, ok? Então vamos começar aqui com essa cuba, com esse recipiente, esse refratário. Nós colocamos água e a ideia é colocar um pouco de leite, bem pouquinho, apenas para deixar a água mais turva, para permitir uma visualização melhor do laser, do raio de laser quando ele adentra na água. Então aqui eu estou jogando um pouquinho de leite, com muito cuidado, para tornar a água. A única questão é justamente essa, tornar um efeito turvo na água para permitir uma visualização melhor. Então, se a opção do professor não for por seguir o roteiro aqui do item 4 desse lab do Faça Física, à risca, ou seja, com a medição dos ângulos para dedução, utilização aí da lei de Snell, esse experimento pode ser feito apenas a título de demonstração mesmo para os alunos. Então, caberia apenas levar esse recipiente, colocar um recipiente como esse, colocar água, deixar essa água turva, seja com leite ou algum outro meio, e incidir um laser nessa água para que os alunos percebam aquele desvio da trajetória da luz, como nós comentamos na aula anterior, né? Relembrando, refração é aquele fenômeno que acontece com toda e qualquer onda, mas aqui estamos nos focando apenas na onda luminosa, então nós estamos falando de luz. Portanto, refração luminosa é aquele fenômeno que se dá quando a luz sai de um meio e adentra outro meio com índice de refração diferente, o que causa nela uma diferença de velocidade, uma alteração na sua velocidade, que terá como consequência também uma alteração no seu trajeto. Então haverá um desvio quando a luz atravessar uma superfície delimitadora de dois meios com índices de refração diferentes. Estamos falando de um dióptro plano. Então o nosso dióptro aqui é o meio ar, água com leite. Portanto, vamos incidir o laser na água e aí nós podemos perceber a diferença entre a direção aqui da ponteira laser, a direção em que o laser está apontando, como você percebe aí na sua tela, e a direção que o laser adquire em seu trajeto dentro da água, né? Vocês percebam aí que essa característica turva da água, ela permite que nós visualizemos, como você vê aí na sua tela, a trajetória do laser. E observe essa régua que deixamos aí
no fundo do nosso aparato, do nosso experimento, mostrando a direção em que se dá a trajetória do laser dentro da água. Perceba que a direção da régua em relação à direção da caneta laser é diferente, né? Então a luz está saindo do ar, indo para a água tem um índice de refração maior que o do ar, portanto, dentro da água a luz terá uma velocidade menor. E como que a gente observa essa quebra, esse desvio da trajetória? A luz dentro da água, ela se aproxima da direção normal. Lembrando, é importante também sempre enfatizar isso para os alunos. O que é a direção normal? Normal é uma expressão que vem lá da matemática, que se refere ao perpendicularismo, né? Nós temos uma superfície dióptrica, que em geral a gente trabalha sempre nesse plano horizontal, e aí eu imagino uma linha perpendicular a esse plano, portanto, nesse caso aqui, vertical. Essa linha imaginária normal é a linha a partir da qual nós vamos aí medir esse ângulo de incidência e de refração no nosso meio dióptrico. Então, como você percebe na sua tela, a luz do laser, quando ela chega pelo ar, ela chega num ângulo em relação a essa reta imaginária, essa reta normal. E quando ela entra na água, esse ângulo está menor em relação à reta normal. Ou seja, podemos dizer assim, né, abusando da linguagem usada na sala de aula, a gente pode dizer que a luz ela quebra para dentro, né? Ou seja, ela fecha o ângulo de refração diminui em relação ao ângulo de incidência. Mas é importante sempre enfatizar isso para os alunos, isso não é regra, a gente tem sempre que ter em mente qual é o primeiro meio onde a luz se propaga e o segundo. No caso aqui, o primeiro é o ar, portanto, o meio de índice de refração menor. E o segundo meio é a água, índice de refração maior. Ou seja, qual que é a síntese disso? Quando a luz passa para um meio de índice de refração maior, ela diminui o seu ângulo em relação à normal. O ângulo da sua trajetória fecha, o ângulo diminui. Se fosse o contrário, digamos que eu estivesse dentro de uma piscina, incidindo o meu laser lá de baixo, lá dentro da água, e aí o laser atravessasse a água e saísse no ar. Nesse caso, o desenho do trajeto seria o mesmo, né? Se eu pudesse incidir o laser aqui do fundo do recipiente para cima. A diferença seria que o primeiro meio de propagação da luz seria um meio com índice de refração maior. Então lá o ângulo estaria num certo valor e quando saísse para o ar, que tem um índice de refração menor, esse ângulo aumentaria, o ângulo a partir da normal, aumentaria ao invés de diminuir. Então a síntese, meios de refração meios de propagação com índice de refração maior vai tornar o ângulo naquele meio menor, seja ângulo de incidência ou ângulo de refração. Muito bem, essa foi uma forma de demonstrar, né, uma possibilidade de demonstrar esse fenômeno na sala de aula. Agora, se for possível um ambiente como o laboratório, por exemplo, em que cada aluno ou um grupo de alunos reunidos possa realmente colocar a mão na massa e realizar esse experimento, uma outra possibilidade seria nós utilizarmos aí, poderia ser até o mesmo recipiente, mas aqui nós vamos utilizar um recipiente mais alto justamente para fazer a demonstração. Então aqui a ideia que seria para realizar o experimento com as características, com a recomendação tal como está no Faça Física, seria então colocar, fixar um transferidor na frente aqui do recipiente, de tal forma, isso é importante enfatizar para os alunos, de tal forma que a base, né, a linha aqui do transferidor que que me possibilita a medida dos ângulos, ela fique rente a boca do recipiente, por assim dizer, ou
a superfície da água. Então, no caso aí do seu vídeo, como você pode ver na sua tela, nós colocamos o transferidor com essa base rente à boca do recipiente, porque nós enchemos de água o recipiente até a boca. Mas a ideia é que a base aqui do transferidor fique sempre na linha da divisão do dióptero, né? Na linha que separa meio ar do meio água aqui no caso. Uma vez fixado o transferidor, mais uma vez colocar leite na água para torná-la turva, né, para permitir uma visualização melhor e incidir o laser como nós fizemos no experimento anterior. Só que dessa vez, como estamos com o transferidor posicionado, a ideia, como você pode ver aí na sua tela, é verificar o exato ângulo de incidência ou seja, é o próprio ângulo em que você coloca o laser aí apontando para a água. E o ângulo que sai lá embaixo, né, o ângulo de refração. Nós vemos aí na tela claramente que o ângulo de refração, o ângulo do laser ali na parte dentro da água é menor que o ângulo de fora, que é o ângulo de incidência. Com o transferidor, nós conseguimos verificar exatamente qual é esse ângulo. Uma observação aqui, professor. Esse tipo de experimento feito com esses materiais, sem aquele rigor de um laboratório de física, né, de verdade, digamos assim, um laboratório mais científico, mais rigoroso, nós teríamos que garantir que a superfície esteja nivelada com adequação, com exatidão, né, em ângulo zero. Para isso nós teríamos que ter aqueles parafusos, né, nos pés da mesa, da bancada, como a gente encontra em um laboratório de física como na universidade. Não temos isso, acho que não é o caso para um laboratório em ensino médio. Ao mesmo tempo, nós teríamos que ter um aparato que garantisse a imobilidade do laser. Como você pode perceber no vídeo, não foi o que aconteceu, né? Eu segurei o laser, procurei garantir que ele ficasse ali mais ou menos a 30 graus da normal, como você deve ter percebido no vídeo, mas nunca é exato, porque nós não temos um aparato aqui para prender o laser. E repito mais uma vez, creio que não seja o caso, a não ser que o professor tenha aí um objetivo específico de montar uma aula com mais rigor experimental para os seus alunos. Nesse caso, o aparato teria que ser um pouquinho mais sofisticado. Mas dá para ter uma ideia do ângulo de incidência, o ângulo de refração, que é menor. Dá para ter uma ideia do valor desses ângulos. Vocês devem ter percebido no vídeo aí pelo transferidor que o ângulo de incidência eu coloquei ali mais ou menos a 30 graus da normal, e o ângulo de refração ele ficou ali girando em torno de 25 graus, né? O raio laser ele passou ali na região aqui do 295 graus, né? Como a gente conta a partir da normal, a partir do 270, então a gente tem um ângulo aí em torno de 25 graus. Com esses ângulos, nós vamos então para a nossa querida lei de Snell. Na lei de Snell, a gente tem a relação N1 seno I é igual a N2 seno R. Então, a gente tem a relação de proporção inversa entre o índice de refração do meio e o seno do ângulo que a luz tem na sua trajetória nesse determinado meio. Com os valores desses ângulos que nós obtivemos aqui pelo transferidor, nós conseguimos descobrir o seno desses ângulos e conseguimos jogar esses valores na lei de Snell e descobrir o quê? Descobrir o índice de refração do meio 2, porque o índice de refração do meio 1, que é o ar, a gente já tem, é 1, né? Estamos considerando o 1, pode variar, a gente sabe, por neblina, por partículas no ar, mas não é o caso, né? Como a gente já não está trabalhando um laboratório com tanto rigor assim, é uma variável que a gente pode descartar. Agora, não é o caso da água. Essa água, além dela não ser destilada, portanto, a gente não pode utilizar aquele valor de 1,33 mais ou menos. Além disso, eu ainda joguei um pouco de leite. Então, com esse valor
de ângulo de incidência e o valor de ângulo de refração e a lei de Snell, nós conseguimos descobrir o quê? O índice de refração desse meio água mais leite. Com esses valores, descobrimos também a velocidade que a luz tem dentro desse meio. Então, olha que coisa interessante. Uma vez que os alunos já discutiram, já perceberam, né, já se apropriaram da ideia, né, do princípio da refração luminosa, perceberam como isso é presente no dia a dia, por aquela questão do Enem que já trabalhamos, pelos outros experimentos desse mesmo lab. Agora ele tem a oportunidade de trabalhar esses experimentos do ponto de vista matemático, que é o que a lei de Snell nos permite. Para encerrar essa bateria aí de experimentos bacanas da lei de Snell, eu quero retomar o nosso pezinho de papel aqui. Vocês devem lembrar dele do encontro anterior, né? Retomando, é um pezinho que eu encontrei numa lojinha de artesanato, numa viagem, não me lembro bem. É aquele tipo de brinquedinho que quando o professor vê numa feirinha, numa loja de R$1, ele olha e pensa, isso daí é uma boa coisa para eu levar para os meus alunos, né? Então assim eu pensei com esse pezinho, e ele consiste numa base onde há uma figura de um cavalo com uma meia esfera, né, uma meia bola de vidro, portanto um meio transparente, e permitindo aí uma imagem diferente desse cavalo, como nós já havíamos comentado. Qual que é a novidade para o encontro de hoje? Nós percebemos como essas imagens, à semelhança daquele experimento da régua, lembram? Cuja imagem depende do ângulo do observador, à semelhança daquilo, nós temos um fenômeno que a gente pode explorar e brincar mais, né? Se eu for inclinando esse objeto, a câmera, ela capta uma imagem mais diferente ainda, né, digamos assim, do cavalo, né, como vocês podem perceber. O curioso é que eu vou voltar e fazer isso de novo, ok? Vamos reparar bem. Vou inclinar o meu objeto e aí vocês podem ver a imagem aí do cavalo se tornando diferente, né, tendo aí algumas alterações. E aí a gente vê uma nova imagem de cavalo, né? Ora um cavalo mais magro, um cavalo mais com a cabeça maior ou qualquer coisa assim. O interessante é observar que essa imagem que você está vendo na sua tela é diferente da que eu estou vendo aqui do meu ângulo. Aqui no meu ângulo eu estou vendo um cavalo com a cauda mais larga, o traseiro mais largo também, né? Se eu virar para cá ou para lá, a gente vai ver imagens diferentes, tanto você aí na câmera quanto eu aqui do meu ângulo. Ou então eu posso fazer assim, colocar o cavalo aqui na vertical, digamos assim, e fazer o mesmo movimento, e aí você vai enxergar um cavalo com um pescoço diferente, com a cabeça diferente, como você pode estar aí observando, né? Então, uma bobagem como essa, né, uma coisa tão simples, tão singela, se você coloca na mão do aluno e deixa ele explorar, deixa ele brincar, a gente tem aí uma situação na sala de aula diferente, uma situação lúdica, uma situação que retome toda aquela criatividade que a gente tinha na infância, toda aquela curiosidade e aquela disposição em se divertir com a ciência. Agradeço muitíssimo a presença de vocês nesse nosso mini curso que abordou a lei de Snell, a lei da refração luminosa, e espero ter contribuído com essas ideias, com essa perspectiva de trabalho, com essa possibilidade de trabalho que, lembro mais uma vez, depende sempre do professor, depende sempre do contexto que ele tem em sala de aula e do uso que ele quer fazer desses recursos. Em nenhum momento as ideias que a gente compartilha entre os pares, nós que somos professores de física, tem o objetivo de impor uma certa metodologia como se fosse a única válida ou a melhor, muito pelo contrário. São ideias que nós compartilhamos para que os professores façam uso delas
como quiserem ou não, ou adaptem, enfim. Então estamos aqui para isso, espero ter colaborado nesse sentido e agradeço mais uma vez a presença de todos vocês. Um grande abraço.